Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma noite Deus preparou para nós, mais um momento Deus preparou para nós. E esse é o nosso momento semeando a fé para a honra e para a glória do Senhor. E hoje é o Salmo 78, para a glória de Deus. Mas antes, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha e comenta o vídeo, amém? Pois é muito importante para a obra de Deus. E nós estamos nesses salmos abençoadíssimos para a glória do Senhor, onde eu creio que Deus tem falado muito aos nossos corações. E hoje é o Salmo 78, né? Que mostra sobre, o tema é a providência divina na história do seu povo. Aqui é um salmo meio longo, né? Tem 72 versículos e resume bem a história do povo, né? A história do povo na época de Moisés, né? Quando o povo hebreu ficou 40 anos no deserto. Amém? Então, o salmo ele é meio longo, né? Então eu vou especificar, vou compartilhar com os irmãos alguns versículos que Deus trouxe no meu coração, mas como toda palavra do Senhor, né? Deus ele tem mistérios, com cada pessoa ele fala de uma forma diferente, né? Eu gravo o vídeo de uma forma um pouco resumida, mas é sempre importante, meu irmão, você na sua intimidade com o Senhor, meditar mais na palavra, né? E Deus ele vai falar mais e mais ao seu coração, pois a palavra do Senhor se renova a cada dia. Às vezes eu leio uma palavra e Deus me dá um entendimento naquela vez, e depois de um tempo, talvez depois de um tempo, eu vou e procuro essa mesma palavra e Deus já fala comigo de uma outra forma. Então Deus ele sempre fala aos nossos corações de formas diferentes. Amém? Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece aquilo que a gente precisa. Amém? Então que a gente nunca deixe de meditar na palavra do nosso Senhor Jesus. Então aqui Salmo 78, eu vou iniciar com o versículo 5, que fala sobre a obediência de Deus. Deus ele requer a obediência do seu povo. E o povo hebreu naquela época, eles eram muito ingratos, eles ficaram 40 anos no deserto, sob a providência divina. E mesmo assim, muitos não creram no poder de Deus. Mesmo assim, muitos desobedeceram à voz do Senhor e acabaram pagando o preço da desobediência, porque desde da fundação do mundo, Deus é Deus, Deus é amor, mas também Deus é justiça, né? Lá em Gênesis a gente vai ver que Deus ele se desagradou do povo. A Bíblia diz que Deus olhava para o povo que ele criou e ele ficou decepcionado de ver tanta maldade no homem, tanto pecado, que a própria palavra diz que Deus, ao olhar para o homem, para a maldade do homem, Deus se arrependeu de ter nos criado. E aquilo doeu o coração de Deus. Eu imagino Deus olhando para a terra hoje com tanta maldade e tipo Deus fala: "Gente, mas eu criei ele para me servir, para me obedecer, para ser luz do mundo, ele está sendo trevas aqui na terra". Então eu imagino que Deus muitas vezes olha para a gente quando a gente desobedece, quando a gente não cumpre aquilo que a gente promete com ele. Eu acredito que Deus deve se entristecer, porque Deus ele tem sentimento. Deus ele se alegra com a nossa alegria, Deus ele se alegra quando a gente obedece, mas eu também creio que Deus ele se desagrada muito quando a gente faz algo. Eu creio que Deus se desagrada muito quando algo acontece. E eu vou falar para os irmãos aqui, eu não ia nem comentar, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe a memória e tocou no meu coração agora. O ano passado teve uma madrugada que eu fui dormir tranquila e no meio da madrugada Deus me deu uma revelação através de sonho. Eu tenho um dom de sonhos, então no meio da madrugada Deus me mostrou um rapaz numa ponte se suicidando. Eu vi no sonho, na revelação, né? Para mim é revelação. Na revelação eu estava passando de carro, que estava de carona, e na hora que eu olhava para a ponte tinha um rapaz. E eu vi certinho no momento que o rapaz colocava uma corda no pescoço e se jogava. E eu fiquei desesperada e na revelação eu gritava pedindo por socorro e ninguém estava me escutando para a gente poder parar e ajudar aquele moço. E eu vi certinho no momento que ele colocava uma corda no pescoço e pulava. Ele era um rapaz alto, moreno, magro.
Na revelação ele estava com uma blusa branca, ele estava com um shorts estampado, verde com azul, e estava de chinelo. E eu me recordo que na hora que ele pulou, eu gritei, não, não, ajuda, ajuda. E nisso eu acordei 3 e poucos da manhã, chorando muito, fui pro quintal de casa. Eu chorei, falei, Senhor, por que que o Senhor me mostrou isso? Por quê? E na hora o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, filha, é isso que eu sinto, é essa dor que eu sinto quando algum filho ou alguma filha meu tira a própria vida e perde a salvação. Foi uma dor terrível. Eu não sei porque até hoje eu não consigo entender o porquê o Espírito Santo me revelou isso. Eu acredito que é uma forma dele me falar que ele tem sentimento e que Deus ele tem sentimento. Eu acredito que Deus, quando olha para nós e vê que a gente peca, ele fica bravo, mas ele também fica decepcionado, como a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus olhou para os homens, ele se arrependeu de ter nos criado, ele sentiu dor no coração quando ele se arrependeu de ter nos criado. Então que a gente possa obedecer ao Senhor, porque Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, eles têm sentimento. Então, cada vez que a gente deixa de obedecer a palavra do Senhor, a gente está entristecendo Deus. Eu acredito que cada vez que a gente está pecando, a gente está crucificando novamente o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus se entregou naquela cruz para nos libertar do pecado. Ele é o nosso libertador. Assim como, aleluia, Deus enviou Moisés na terra do Egito para poder libertar o povo hebreu da escravidão, aleluia, de Faraó. Deus Pai enviou o Senhor Jesus, aleluia, para nos libertar. Nós somos escravos do pecado. Todo mundo que não crê em Jesus, todo mundo que ainda não entregou a vida para Jesus está condenado à morte eterna. Apenas em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que não há condenação para aqueles que crêem em Cristo, para aqueles que vivem em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação, porque o nosso Senhor Jesus, que é o nosso juiz, ele nos liberta, ele nos justifica. Então, da mesma forma que Deus enviou Moisés para libertar o povo hebreu do Egito, da escravidão de Faraó, Deus, glória a Deus, enviou o Senhor Jesus para poder nos libertar. E mesmo assim, muitos não obedecem. Este capítulo diz isso, que apesar de tudo que Deus fez, as pessoas não obedeceram ao Senhor. Eu vou citar aqui alguns, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? eu inicio o vídeo querendo falar algo, mas o Espírito Santo de Deus acaba me levando para uma outra coisa. Amém. Glória a Deus por isso. Então, no versículo 5 vai dizer assim: Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Obedecer a Deus. Deus criou o estatuto. Deus ele usou Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus para poder escrever os mandamentos e para poder passar para o povo. Só que Moisés subiu até o monte e Deus falou para Moisés. Não foi Moisés que inventou este mandamento. O mandamento é de Deus. Então, quando a gente desobedece, a gente não está desobedecendo Moisés, a gente está desobedecendo a Deus. A gente está entristecendo o coração de Deus. Porque Deus criou um mandamento para a gente poder seguir uma lei e para a gente poder ter uma direção do que a gente deve ou não deve fazer. Então, todo aquele que conhece a lei do Senhor sabe o que agrada e o que não desagrada a Deus. E a partir do momento que a gente tem um conhecimento da palavra, aleluia, conhecimento do mandamento e a gente não cumpre, a gente está entristecendo o coração de Deus, sim, porque Deus sabe que a gente sabe. E mesmo assim a gente não cumpre. Então Deus ele deve olhar para nós, sim, muito triste com a nossa desobediência. E aí ele quer a obediência do povo dele. Versículo 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Confiança. Deus quer confiança de nós. Deus pede que a gente confie nele e que a gente cumpra os mandamentos dele. Deus ele quer obediência.
gratidão e confiança da nossa parte. Amém? Versículo 8. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aleluia. Deus, ele quer que nós sejamos um povo grato. Deus, ele não quer que a gente cometa o mesmo erro que os antepassados. Deus, ele não quer que a gente cometa o mesmo erro de desobediência igual o povo do passado, que desobedeceu a Deus e pereceu no deserto por 40 anos. Amém? Do versículo 9 ao versículo 17, mostra que o povo foi ingrato. Deus, ele fez cair maná do céu. Deus, ele fez cair pão do céu. Aleluia, o povo estava com sede, então Deus fez com que a água amarga se tornasse doce para o povo não ter sede. Aleluia. Deus, ele colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto à noite. Deus, ele colocou uma nuvem sobre o deserto para poder cobrir o povo do sol. E mesmo assim, o povo não cria nos milagres de Deus. Mesmo assim, o povo não estava acreditando, mesmo diante ali dos olhos. Deus fez o mar se abrir diante os olhos deles, para eles poderem se livrarem dos soldados de Faraó, e mesmo assim, muitos não acreditaram. Ontem mesmo, eu estava assistindo o filme de Moisés, o filme dos 10 Mandamentos. Durante a tarde, eu estava assistindo o filme, e eu ainda falei para minha mãe, falei, mãe, imagina só, pessoalmente, a gente vê o mar se abrir. Pessoalmente, a gente escutar a voz de Deus. Imagine só que tremendo. Que se a gente já fica emocionada quando Deus fala com a gente através da palavra, através de um louvor, através de um profeta. Imagina você ali, cara a cara, você está diante do mar. E assim, não pode passar porque senão vai se afogar. E você olha para trás, aquele exército de soldados querendo te matar. E de repente, o mar se abre. Imagina diante dos teus olhos, o mar se abrir, você vê o milagre ali diante dos teus olhos. E mesmo assim tinha gente que não creu. Mesmo assim tinha gente que desobedeceu às leis do Senhor. Mesmo assim teve gente que escolheu não seguir a Deus. Aleluia. Mesmo vendo um milagre ali diante dos olhos. E muitas vezes acontece isso com a gente. Muitas vezes Deus, ele liberta a pessoa do vício das drogas, do vício da prostituição. Muitas vezes Deus, ele abre a madre, sabe? Ele realiza o desejo do coração da pessoa, ele liberta a pessoa. E mesmo assim a pessoa não quer seguir Deus. A pessoa prefere o pecado, prefere a desobediência, do que servir a Deus, do que escolher Deus, o caminho do Senhor, aquele que veio para nos libertar. Aleluia. Moisés, ele foi escolhido por Deus, preparado por Deus durante anos para libertar o povo. E mesmo assim, teve gente que não cria no poder de Deus. Teve gente que não cria no que Moisés falava. Moisés foi intermediário de Deus. A Bíblia relata várias vezes que Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo. E mesmo assim as pessoas não criam, como acontece muito hoje em dia. As pessoas vivem o milagre de Deus, mas não querem seguir ao Senhor Jesus. Não creem no Senhor Jesus, mesmo diante de todo milagre. No versículo 24 a 26 vai dizer assim: fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o sul. Versículo 29. Comeram à vontade, e assim eles satisfez o desejo deles. O povo já estava enjoado de comer pão. O povo, em vez de agradecer a Deus por ter o pão, o povo estava reclamando que queria carne, queria carne, queria carne. Então Deus realizou, mas essa daí não era a vontade do Senhor. Não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que o povo comesse pão e fosse grato. Mas o povo insistiu tanto que Deus, por misericórdia, fez cair aves do céu. Então o povo teve carne para comer. E mesmo assim o povo desobedeceu ao Senhor. Então o que Deus fez? Desceu a ira de Deus sobre o povo. E aqui a Bíblia vai dizer que depois de tudo isso, do versículo 31 a 33, assim Deus se... 29. Comeram à vontade, e assim lhe satisfez o desejo deles.
Deus, ele fez cair aves do céu. As pessoas comeram carne adoidado. E depois, antes de satisfazer os desejos dele, versículo 30. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, porque eles foram desobedientes. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias dele como um sopro e os anos dele em repetindo pavor. Glória a Deus, aleluias. Mesmo assim, Deus foi misericordioso. Igual, vamos supor, Deus tem um desejo, Deus tem um desejo para minha vida. Deus tem uma vontade para minha vida. E eu insisto, Senhor, mas eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Mesmo sendo contra a vontade de Deus. Deus, por misericórdia, me dá aquilo que eu desejo. Eu vou e viro as costas para Deus. Você acha que Deus vai se agradar? Não. Com certeza, a justiça de Deus vai cair sobre a minha vida. Porque ele me deu aquilo que eu mais desejei. Ele abriu mão da vontade dele por amor a mim. Eu viro as costas para ele. Eu desobedeço a ele. É claro que a ira de Deus vai vir. As pessoas muitas vezes confundem. Deus, ele é amor. Então a pessoa acha que pode fazer o que quiser que Deus vai perdoar. Deus perdoa sim. Mas quando a mão de Deus pesa, quando a ira de Deus vem para cima, quando a justiça de Deus é feita, a gente paga o preço da desobediência sim. E não adianta falar que não. Isso vai acontecer naquele grande dia. Deus ama todos nós. Deus tem o desejo de salvar todos nós. O Senhor Jesus não morreu por uma, duas, três pessoas. O Senhor Jesus veio no mundo e morreu por todas as pessoas, por todos nós. Só que quando chegar no dia do julgamento, aquele que não tiver com as vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não tiver obediência, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ficar, vai ter a morte eterna. Deus é ruim? Não. Deus, ele vai fazer a justiça. E é isso que aconteceu com o povo nessa época. O povo, mesmo assim, não quis obedecer ao Senhor. Então, Deus fez a justiça. Deus fez a justiça. Porque eu acredito que a Bíblia não fala, mas eu acredito que não foram todos que comeram a carne. Aqueles que obedeceram à vontade do Senhor, aqueles que estavam dispostos a viver a vontade do Senhor, eu creio que quando caiu a ave no céu, a pessoa não comeu. Eu acredito que a pessoa pagou e falou, não, eu não vou comer essa ave, porque essa ave não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu coma pão, então eu vou comer o pão que é da vontade do Senhor. Se não tem o pão nesse momento, amém, eu vou esperar cair o pão do céu, porque Deus vai fazer a vontade dele, aleluia, e vai derrubar o pão do céu. Então eu não vou comer a ave, porque senão eu vou estar desagradando a Deus. Eu acredito que teve muitas pessoas que estavam ali. Eu acredito que Moisés, eu acredito que o povo que estava do lado de Moisés, que cria no Senhor, eu acredito que eles recusaram comer a carne, porque não era da vontade de Deus. Deus, ele fez para agradar, por amor, mas não era da vontade do Senhor. E quando não é da vontade de Deus, é perdição. Quando não é da vontade de Deus, é perdição para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Amém? No versículo 34 ao 38, mostra um falso arrependimento. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe a maldade e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Isso quer dizer que não adianta a gente ser sincero e arrependimento da boca para fora, porque Deus conhece o nosso coração. Deus perdoa os nossos pecados quando a gente se arrepende com sinceridade. Eu pequei. Quando eu verdadeiramente me arrependo, que eu oro para Deus, Ele me perdoa. Agora, se eu peco e eu oro, Senhor, me perdoa, mas no coração tá aí, eu não perdoo, não me arrependi, não. É um pecadinho de nada. Deus, Ele sabe. Deus, ele conhece. Então, aqui a própria Bíblia fala
que com a boca adulavam, mas com o coração enganavam. As pessoas falavam, Senhor, estou arrependido, Senhor, eu estou arrependido, mas no coração não estava arrependido. E Deus, Ele conhece. Então, que nós devemos orar e pedir para o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, do verdadeiro arrependimento. E que a gente não ore sem estar arrependido verdadeiramente. Que a gente possa pedir para o Espírito Santo de Deus agir em nós e tocar em nós para que a gente possa ver o verdadeiro quebrantamento e existir o verdadeiro arrependimento da nossa alma. Amém? Só assim que Deus recebe, quando é verdadeiro e é sincero. Porque Deus, Ele é um Deus de verdade. Deus, Ele é um Deus de transparência. Deus, Ele não é mentira. Então, Deus, Ele não aceita mentira. Amém? Aqui no versículo 50 ao 56 ao 58. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como o arco defeituoso. Eles os irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Eu acredito que este foi um dos maiores pecados do povo hebreu. Moisés, quando ele foi até o monte para poder falar com Deus e receber os 10 mandamentos, o povo já estava cansado, e o povo já estava rebelde, e eles fizeram uma festa e fizeram um bezerro de ouro, adorar. E a Bíblia diz que só devemos adorar o único Deus, o nosso Deus. Então, imagem é pecado. É pecado a pessoa adorar a imagem, porque somente Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Isso não sou eu, Juliana, que está falando. Isso a Bíblia está falando. E aqui no versículo 58 fica bem claro. Eles os irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Deus, Ele é um Deus que ama a gente. Deus, Ele é um Deus que fica com ciúme. Deus só quer ser adorado. Então, a partir do momento que nós adoramos imagens e santos, é pecado. E Deus, Ele não se agrada disso. Amém? A palavra do Senhor que está falando. E o povo hebreu desagradou a Deus. Acho que um dos maiores pecados foi o povo hebreu ter feito aquele bezerro de ouro. Ter feito uma imagem, para adorar uma imagem. E não adorar a Deus, apesar de tudo que Deus fez. Amém, glória a Deus. No versículo 70 ao 72... mostra que no final de tudo, Deus nunca desistiu de nós, não é mesmo? 70 e 72. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Aleluia. Deus, Ele nunca desistiu de nós. Né? O rei Saul, ele era um homem íntegro no começo, mas depois ele foi corrompido e ele começou a desobedecer a Deus. E Deus fez a justiça. Deus se irou-se com ele, escolheu o rei Davi para ser o rei de Israel, para conduzir o povo. Deus nunca desistiu de nós. Desde aquela época, desde Gênesis, quando Deus desagradou, quando veio o dilúvio, quando veio tudo isso, Deus nunca desistiu de nós, Deus nunca deixou de nos amar. E a maior prova disso é o Senhor Jesus. O amor de Deus foi tão grande, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito para morrer por nós. O amor de Deus é tão grande que Ele entregou o próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós e para nos salvar. E que isso seja o suficiente, que a gente nunca esqueça, aleluia, do que Deus fez por nós e do que Deus faça por nós. Igual mesmo na palavra de ontem, que a gente possa sempre meditar e sempre lembrar dos grandes feitos que Deus tem para nós, porque nós temos a marca da promessa. E Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, que a gente não cometa o mesmo erro do passado, que a gente não cometa o mesmo erro dos nossos antepassados, que ali no deserto murmurou, reclamou, desobedeceu, virou as costas para Deus, porque Deus nunca vira as costas para nós. Amém? Que você tenha recebido esta palavra grandiosa, grandiosa mesmo. Essa palavra é muito rica no seu coração. Grandioso Deus, eterno Pai, eu entro agora na Tua presença, Te glorifico, Te exalto, Te louvo, Pai, por esta palavra, por mais esse ensinamento, Pai, e por mais essa direção.
Pai, o teu amor por nós é tão grande, é tão imenso, tão imensurável. O Senhor deseja tanto que a gente se encontre aí no céu de glória para passarmos toda a eternidade juntos, que o Senhor nos permite ser transformados pela tua palavra. Que o Senhor enviou a tua palavra, Senhor Jesus, para nos preparar, para nos transformar, para nos alertar naquilo que a gente deva mudar. Senhor, nos deu o coração obediente, nos deu o coração grato, aleluia, nos deu o coração disposto a viver a tua vontade. Amém? É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço, te glorifico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do nosso Senhor Jesus e até amanhã com a nossa oração do dia e com o Salmo 79 para a glória do Senhor. Que você possa ter recebido essa palavra no teu coração. Esta palavra foi grandiosa. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã na presença de Deus. Fica na paz.